pessoal! Hoje eu estou aqui para o primeiro podcast da Coelho Vitae, nosso grupo Coelho Vitae de Educação. Prazer imenso, é um novo projeto que está sendo desenvolvido, um bate-papo sobre educação, família, escola, crianças, tudo que a gente gosta de falar, e vai ser um prazer enorme dividir isso com vocês. E hoje, para o primeiro episódio, eu trouxe uma amiga querida que já trabalha comigo há algum tempo lá na Coelho, de muitos anos, amiga de escola, psicóloga, que hoje está aqui para falar sobre educação emocional. Minha amiga Carla Macedo. Olá, tudo bem? Espero que a gente tenha um bate-papo ótimo. Anne, obrigada pelo convite, estou muito feliz. E é isso, vamos falar um pouquinho sobre emoções. Isso. Vamos lá? Acho que a gente pode começar falando sobre emoção e sentimento. Você sabe a diferença, Anne, de emoção e sentimento? Bom, sentimento é aquilo, é o impulso, é a hora H que a gente tem um resultado de uma emoção ou não? É o contrário. É o contrário? Conte mais. Você falou que emoção é isso. Emoção é o impulso. Você falou o quê? Sentimento? Sentimento. Não, emoção é o impulso. Certo. Sentimento a gente cria. Uhum. Então eu senti algo aqui dentro, eu não sei nomear. Uhum. Então aquela é emoção. Aconteceu algo ali. Pareceu aqui de repente um cachorro. Uhum. Vem a emoção, medo, eu me assusto. E aí eu falo, calma, vamos juntar o meu pensamento. E aí agora eu vou criar um sentimento. Então um sentimento de coragem. É bem bacana, né? Na verdade, nós escolhemos esse assunto hoje porque eu chamei, né, a Carla várias vezes para atuar na escola em uma série de situações. É muito importante ter este profissional da psicologia na escola. E exatamente sinto uma necessidade de falar sobre educação emocional fora do ambiente escolar. Porque muito se fala da gente fazer um bate-papo, de trabalhar com as crianças, a questão da raiva, da frustração, mas e em casa? Como que está esse adulto também em casa, né? Nós estamos numa sociedade que está todo mundo muito doente, sempre alguém tem alguma demanda, alguma coisa, mas a gente precisa de ajuda também para falar sobre isso e para falar sobre isso com as crianças. A gente tem uma coisa de que a criança ela só vai ter reações tanto felizes ou tristes ou se sentir frustrada na escola, mas isso também acontece em todo lugar, no ambiente, na família, né? Na verdade, a emoção é algo que é natural. É natural, a gente fica triste, a gente fica com raiva, a gente fica com medo, nasce com a gente. E aí quando a criança nasce, o bebezinho, ele tem duas formas de sentir. Que é alegria, felicidade, né? Eu me sinto bem ou eu me sinto mal. Só existe essa, né? Essas duas formas. O Freud fala que é pulsão de vida e pulsão de morte. Ou eu estou com muita fome e acho que vou morrer, eu começo a gritar. Né? Ou eu estou suja, não sei o que está acontecendo, sinto medo, começo a gritar, pulsão de morte. Ou pulsão de vida, vem a minha mãe, chegou perto, eu começo a rir. Certo. E a gente vai desenvolvendo como reagir a essas emoções com o tempo, com a evolução. Quando eu falo de uma criança ela não tem a maturidade cerebral ainda, aqui a parte da frente dela, eu não gosto de usar muito nome específico, porque tem que ser didático, tem que ser para qualquer pessoa entender. Então, o lobo frontal não tá, então a parte minha de pensamento, de analisar as minhas memórias anteriores, o bebê não tem memórias anteriores. E formar uma escolha não existe no neném, mas com o tempo vai acontecendo. E primeiro começa na família. Então, quem alimenta emoções mais de vida ou de morte, pulsões de alegria ou de raiva, de tristeza ou de felicidade, são os pais, né? O primeiro vínculo da criança. E depois vai para a escola. Uhum. Quando vai para a escola, a criança ela já tem meio que uma forma de funcionar. Ela ou é uma criança que é mais triste, que é mais medrosa, ou ela é uma criança que é mais feliz, mais alegre, mais espoleta. O que os professores precisam fazer? Conhecer cada criança, como funciona emocionalmente cada criança e começar a ensinar novas formas de lidar com aquele sentimento. Então a escola acrescenta, mas na verdade no seio familiar, que a criança vai ali fazer a forma de funcionar dela. Sim, sim. É bem importante que o adulto, esse adulto que está em casa, ou o professor, entenda que as emoções são inerentes ao ser humano, né? Ninguém é 100% feliz, que era uma coisa que nós estávamos conversando, Exato. Né? E esses sentimentos, às vezes, de tristeza, frustração, estarão presentes tanto em casa quanto na escola. Eu brinco que isso muito na adaptação, inicialmente também, né? Ao se separar da mãe, ao se separar do pai. E de que é um processo, né? E que são aceitáveis, obviamente, né? Sentir e demonstrar. São necessários, né? Uhum. É uma forma de proteger. Se eu não sinto medo de nada, eu vou correr riscos. Sim. Então, a natureza ela é muito sábia, né? Existe muita sabedoria em tudo.
O que as pessoas não entendem é que a gente faz parte da natureza. Da mesma forma que uma árvore tem suas raízes e que eu preciso colocar água, que eu preciso alimentar, que ela precisa do ar, né? A gente também, a gente precisa desses cuidados. A diferença é que o ser humano tem a mente. E a mente é o que diferencia a gente dos outros seres humanos. E eu acho assim, a mente é incrível. Só que a gente não conhece, Anne, o que é a mente. A gente não consegue encontrar. O que é a mente? É o cérebro. Onde fica a mente? As pessoas entenderam por muito tempo que a mente era o cérebro. E que se eu machuco o cérebro, então eu não tenho mais outras formas de me comunicar, porque eu não consigo pensar. E, na verdade, a mente, ela é um complexo que determina todo como o meu corpo vai funcionar. Sim. E agora chegou a neuroplastia, não sei se você já ouviu falar, Sim. cientistas estão falando, que é que o nosso cérebro, a nossa mente, ela se regenera. Então, se eu, por exemplo, tive um trauma e tem uma raiz ali que está machucada, então é aquela criança que teve um trauma na infância, vem para a escola com alguma questão ali que você não sabe como lidar. Como é que eu faço para mudar? Como é que um pai, por exemplo, adota um filho que vem com algumas questões? Eu vou criar novas raízes, eu vou criar novas sinapses que sejam de alegria, que sejam que alimente uma pulsão de vida maior. Ressignificar algumas coisas. Ressignificar, exatamente. E aí, a gente fala ressignificar é uma palavra assim, mas neurologicamente, a gente pode falar criar novos caminhos. Sim. É como se o meu alimento aqui, para o novo fruto, a nova sementinha, novo brotinho de uma folha de uma árvore nascer e ser saudável, ao invés de buscar naquela parte da raiz que está machucada, ele vai buscar em outro lugar. Sim. Então, eu crio novos caminhos. A neuroplastia vem agora sendo provada cientificamente. Isso, pra gente, é uma grande alegria. Pra gente que trabalha com a mente, é uma grande alegria. Porque a gente não para mais em traumatizou, não tem como melhorar. Adulto, criança, qualquer idade, a gente tem como ter a plasticidade. Para nós adultos, como é importante uma terapia, né? Todo mundo devia fazer, né? Eu faço, é muito bom. Então, assim, eu tô contando isso porque a gente quer chegar no final falando para as mães, não se culpem. Tem como mudar a emoção de uma criança. Criança que foi traumatizada. Porque as mães hoje, elas estão com medo e culpa do trauma. Eu não quero que meu filho se traumatize. Eu quero que meu filho seja 100% feliz, saudável, eu não quero ver meu filho triste. Eu vou deixar na escola, se saiu chorando, a escola fez algo, traumatizou. Sim. E não dá para ser assim, não dá. Então, falar um pouquinho como a mente funciona. A mente funciona assim, o pensamento acontece junto com o sentimento e aí eu faço uma escolha. E aí você fala, qual que vem primeiro? Eu penso, escolho, é junto. E a gente fica fazendo ciclos de escolhas o tempo todo. Nosso pensamento, ele faz milhões de sinapses, porque ele não está fazendo sinapse aqui para eu conversar com você. Ele está fazendo sinapse também porque aqui o meu sangue está circulando. E alguém precisa fazer isso acontecer. Certo. É a mente que faz. É a mente. É fundamental que a família, né, compreenda a importância de falar sobre emoções, de trabalhar, de entender que em casa também. E eu falo muito que na escola nós temos estratégias, né? Temos vocês para ajudar quando a gente tem alguma situação, rodas de conversa. A nossa pedagogia, a nossa abordagem fala muito da pedagogia da escuta, que é estar atento ao que a criança fala, pensa, sente. Mas em casa, quais as dicas para trabalhar isso, para entender que sim, ela pode chorar, que o choro também é uma linguagem, lidar com essa questão mais leve, que nem você falou, as mães, as famílias estão se sentindo muito culpadas às vezes, as crianças passam o dia inteiro na escola, e aí chega, eu quero um momento de 100% felicidade, e muitas vezes ela está atolada ali com o trabalho, com a rotina. Nós estávamos conversando no carro, vindo para cá, falando desse equilíbrio, né, de equilibrar família, criança, educação, contas, e aí às vezes eu também estou sobrecarregada. Mas como que eu faço isso em casa para chegar e conseguir acolher meu filho nesses momentos? Eu falo que a criança é sintoma do que acontece em casa, porque a criança está aprendendo, ela está pegando em todos os, né, é o que eu falei, o pensamento, a escolha, o sentimento, ele acontece junto.
eu tô aqui, mas eu tô prestando atenção no olhar dela para ver se eu preciso de alguma dica, eu tô aqui prestando atenção em você conversando, eu tô prestando atenção no meu organismo, se eu preciso de uma água, tudo acontece junto, então eu consigo ver tudo. A gente não consegue focar numa coisa só de cada vez. A gente está dormindo, se passa um caminhão na rua e faz um barulho, eu acordo. Nosso organismo é assim. O que a gente precisa fazer para atender essas crianças? Primeiro, começar a lidar com os nossos sentimentos. Então, se eu conheço os meus sentimentos, se eu conheço como funcionam os sentimentos humanos, então a culpa, por exemplo, a culpa paralisa. Quando eu me sinto culpada, eu não consigo mais caminhar. Eu me sinto culpada de trabalhar e deixar o meu filho em casa. Eu começo a não trabalhar direito. Sim. E o que vem de antídoto na culpa que me dá bem-estar? Então, mal-estar, preciso de um antídoto para bem-estar. Então, a culpa eu troco por responsabilidade. Olha, eu sou responsável, sei que estou deixando num lugar que está sendo cuidado também, que não é 100%, não vai ser para o meu filho ser 100%, porque aí eu tiro a culpa a mim e ponho a culpa na escola que não está conseguindo. Sim. Então, eu começo a lidar. Quando eu lido com os meus sentimentos, eu consigo ouvir o sentimento do outro. A atenção plena é a primeira coisa. Quando eu vou falar com o outro, quando eu vou falar com o meu filho, eu tenho que estar escutando os sentimentos dele. O que está movimentando aquela ação? Porque se ele está pensando, sentindo e agindo junto, são as três coisas, né? Eu preciso enxergar qual é o sentimento que está fazendo ele agir daquela forma. E eu consigo olhar o sentimento dele quando eu não estou sentindo nada. Então, calma, vou me acalmar junto com a criança primeiro. E aí eu vou lá, o que você está sentindo? O que está acontecendo? Você está com sede? E aí vem o segundo passo, olhar as necessidades básicas. Porque uma pessoa com fome, com sede, com sono, não consegue juntar satisfatoriamente essas três questões. Uhum. Então, ouvir. a primeira ouvir e só ouvir. Separar um pouco os pratos. Então, o tema nosso hoje era como equilibrar os pratos, né? Então, eu vou pegar esse prato do trabalho e falar, deixa esse aqui de lado. Vamos cuidar agora do filho. Sim. Às vezes, aqueles 10 minutinhos eu cuidando do filho são suficientes para resolver a questão emocional. Tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. E não é tempo de 1 hora, é tempo de 10 minutos para ouvir a emoção. Como eu falei, as crianças ela não têm essa parte amadurecida. Então, eu vou ver o sentimento e vou orientar essa parte racional. Filho, olha, quando eu estou me sentindo assim, eu bebo uma água, eu como alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos beber numa água e a gente vai conversando? Porque a criança bebe água, já satisfaz uma parte. E é isso, é aquela atenção de 10 minutos. Sim, é isso. Eu falo que saber lidar, entender essa questão de que a criança vai passar por momentos de frustração, de alegria, de tristeza, né? A escola é um ambiente coletivo, né? É natural. É natural e acolher, né? Outro dia eu estava conversando até com uma mamãe e falei, nossa, acho que a primeira coisa que precisamos fazer é acolher vocês, né? Acolher a criança, primeiramente, depois, geralmente, pensa na família, acolhe a família também, mas é o que está dentro ali do nosso ciclo. Mas fazer isso em casa também, né? Que eu falo que é uma parceria, é trabalhar junto, perceber que as coisas de repente não vão bem, ou vão, é só um momento, é um dia, 1 minuto de estresse, de choro, de angústia, ou alguma coisa, como você disse, até uma questão física, saúde. E com a mãe é a mesma coisa, com a mãe, com o pai, né? Nós precisamos estar bem também, né? Sim. E para demonstrar, para estar bem com as crianças. Ele ter atenção para si própria também, alguns se cuidar também. Se cuidar. Né? As educadoras também, professores, se cuidar, ter o seu tempo. É o que eu falei, para você estar bem, você tem que se cuidar, você tem que saber se ouvir. E da mesma forma que eu crio emoções boas nas crianças, eu tenho que criar emoções boas em mim também. Então, quando eu me conheço, eu conheço a minha parte ruim dos sentimentos, o que me deixa triste, mas eu também tenho que conhecer, e aí vem o outro lado, que é o que muito a Anne está vivendo agora, né? Conhecer que exercício físico faz bem para você, qual o tipo de exercício físico, porque para você é academia, para mim, por exemplo, é o crossfit. Então eu conheço que aquilo me dá prazer, aquilo é saudável. O lado bom tem duas questões, que é o prazer e o sentido. Então eu tenho que ter prazer quando eu estou executando e sentido para o futuro. Aquilo faz sentido. A minha profissão faz sentido para mim. A sua profissão faz sentido para você. Se eu tivesse trocado aqui, se eu estivesse falando de educação e você falando de psicologia, acho que a gente não teria tanto prazer. Porque para cada um é um jeito. Né? O propósito de vida, ele vem de um jeito que a gente não entende muito bem, com as nossas histórias passadas, mas é assim. Sim, sim. Eu acho que o primordial de tudo isso
de que ninguém vai estar 100% bem, feliz, né? Sim, O tempo todo, sim. e não se sentir culpada por isso, Exato. né? Nós temos aí uma rotina difícil, né? De trabalho, de casa. Eu me senti assim por bastante tempo. Há pouco tempo atrás, a minha filha saiu da Poeira e foi seguir a vida em outra escola, e eu falava, ai, será que eu dou conta? Porque na Poeira tinha todo, né, uma ajuda, uma galera que estava ali sempre. E ali ela começou a andar com as perninhas dela, e eu também como mãe, né? E aí eu falava, nossa, eu não tô dando conta, eu acho, de ser uma boa mãe, de ser uma boa diretora. E aí esse sentimento de culpa acabava permeando ali o meu relacionamento com a Dani, que é uma pré-adolescente. E piorava, na verdade. A minha preocupação fazia com que a angústia se estabelecesse ali na família, né? E aí, quando eu cuidei primeiro da Anne pessoa, e aí eu pude olhar para a Dani com mais atenção. Por isso que é fundamental a gente se sentir também, né? E não se sentir culpada. Erra, acerta, e é isso, né? Tem uma questão que você estava falando e que eu lembrei. As mães indo na escola e falando sobre, tô preocupada porque isso... A escola já tá ali. Se a gente for falar dos pratos, a escola está cuidando da criança. Uhum. E para que a escola tenha uma atenção plena na criança, não dá para cuidar de tudo também. Então, os pais também têm que se conhecer fora, têm que buscar ajuda se precisar, tem que ter os seus amigos para descontrair, tem que ter uma vida pessoal para que a escola possa cuidar da criança. Isso é muito importante. Então, mães também busquem isso. Busquem equilibrar os pratos de vocês. Porque muitas vezes, até por culpa, a gente começa a colocar nos nossos pratos, cuidar só daquilo que é mais difícil, que eu tenho necessidade. Mas, peraí, e a humana? E a pessoa humana, sua também tem necessidades? Seu filho precisa ser feliz, você também. Tenho que olhar essa necessidade minha como mãe também, né? Sim. Criar um ambiente favorável mesmo, né? Para uma educação. Eu falo que é uma educação, nós estamos falando de uma educação para a paz, né? Lembra que nós, antes disso daqui, nós íamos fazer uma live. E antes desse bate-papo. E era falar exatamente isso, porque eu falava, nossa, eu sinto que as pessoas estão mais nervosas, né? E as crianças, consequentemente, também. E voltamos da pandemia, assim, né? As crianças, elas estavam presas em apartamentos, né? E aí começaram a correr, cair, machucar, brigar mais. E era, na verdade, uma consequência desse período que nós passamos enclausurados, né? E agora que estamos soltos, mas ainda assim, tem essa questão de que eu sinto que as pessoas estão mais machucadas, sentindo mais as coisas à flor da pele, com a tolerância mais baixa para atritos, para dificuldades. E isso, na verdade, essa angústia faz com que a gente tenha menos facilidade para resolver problemas. Né? O que aconteceu na pandemia, e as pessoas não levam em consideração, Anne, é que foi um trauma global. Porque ninguém esperava. O que é trauma? Trauma não é uma coisa que eu faço que vai te machucar fisicamente. Existem vários tipos de trauma. Trauma é tudo que o organismo não espera. Então, você está andando na rua de carro, alguém atropela, bate a cabeça. É um trauma. É um trauma aqui, né? Físico. E o mental as pessoas não consideram. Mas foi um trauma. E o que um trauma me gera? Até eu compreender o trauma, ele me gera um estresse, porque é o organismo tentando entender. Então o pensamento fica, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu preciso ficar alerta? Se eu estou alerta, pensa quando a gente está alerta, um leão está alerta, com medo do que está acontecendo na selva, o que acontece? O corpo está todo ali processando aquele medo. E aí está criando anticorpos para aquilo, aqueles anticorpos estão matando o que é bom, mas estão matando o que é mal, então, sabe? Então você acaba tendo perda de memória. Você acaba tendo um cansaço por excesso de pensamento, de possibilidades. Na pandemia, eu tinha medo do ar que eu respirava, né? Todo mundo tinha medo do ar que respirava. Sim. Então, imagina o nível de medo. Eu vou sair na rua, eu não posso respirar. Sim. Inconscientemente, é um trauma, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu atendo muitos adolescentes, e para os adolescentes foi muito difícil, porque ninguém chegou e explicou. Porque a gente não estava entendendo. A gente também não estava entendendo. Exato. Entendeu? Então foi um trauma pra gente, foi um trauma pra eles, porque é a idade que a gente começa a socializar. Né? O meu conceito de ser humano na adolescência, quando eu sou criança é emoção. Eu preciso entender como funcionam as emoções e estou reagindo. Na adolescência eu começo a escolher como é que eu vou agir aquela emoção. E eu escolho conforme eu ando com as pessoas. Então eu sou sua amiga, como que eu faço isso? E eles não tiveram. Então, eles não tinham para quem contar como é que eu ajo. Eu tô com medo, eu saio, eu não saio. Então, foi uma falta muito grande. E as pessoas estão estressadas ainda. A gente não baixou o nível
de inflamação, tem um monte de reação biológica que está acontecendo. Sim. Então, não basta. Mais do que importante agora é trazer ferramentas que te acalmem, que diminuam esse excesso de pensamento. E, por exemplo, uma meditação, um exercício físico, eu começar a comer melhor, eu não preciso de tanto açúcar. O açúcar, ele me diminui a ansiedade, porque ele alimenta essa energia do organismo. Estou gastando muita energia, põe no açúcar, mais energia. Sim. Só que tem essa energia o tempo todo, do doce, da comida ruim, das gorduras. O pensamento, ele fica acelerado o tempo todo. Isso cansa. Então, a gente precisa de momentos de meditação, a gente precisa de momentos de descanso, valorizar o nosso sono. Nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa diminuir um pouquinho. Sim, eu sinto isso. Eu sinto que não só pelos traumas, né, mas a vida está muito... nós estamos naquela correria, né, ganhar dinheiro, tentar... existe essa coisa de que ser um bom pai, uma boa mãe é prover, né, Sim, financeiramente. Então, existe essa preocupação muito grande. E equilibrar, né, essas emoções. Às vezes você vem no trabalho, as coisas nem sempre saem 100%. E aí você tem que ter o seu momentinho de qualidade, de escutar. E muitas vezes, realmente, isso nem sempre dá certo, né? Eu falo que a gente programa e fala, não. Eu falo muitas vezes com a Dani, eu falo, eu vou fazer uma viagem. E nem é preciso, às vezes é só ir na padaria com ela, tomar o café da manhã junto, Sim, né? sim. E é muito menos, é só momentos de qualidade, de escuta ativa, que é o que a gente faz na escola, mas fazer isso em casa também, e se cuidar, né? E alinhar esse eu e para estar bem para cuidar de outro e fornecer ferramentas para que meu filho entenda também, né? Eu tenho dito isso porque quando a gente enfrenta alguma situação na escola em que a criança teve um problema com um colega, algumas coisas, os pais também ficam muito defensivos, né? Antigamente eu escutava muito, graças a Deus não muito mais, mas vou ensinar ele a bater também, né? Vou falar pra ele puxar o cabelo também, porque se o amiguinho tá puxando, eu falei, não, mas o amiguinho a gente precisa entender o que tá acontecendo ali, mas eu não vou resolver violência com violência, porque senão na escola daqui a pouco ninguém, aí o problema passa pra escola mesmo, se todo mundo for orientado a bater no colega, é um problema, e eu falo, em casa, né? No trabalho, ninguém resolve assim, né? Os problemas da vida. Os adultos, e na escola, né? também, os adultos não vão bater no coleguinha quando tem um problema. Então, eu não vou ensinar meu filho a fazer da mesma forma. Então, é essa questão de ter instrumentos, se instrumentalizar também para conseguir lidar com as emoções, não só as minhas, mas o meu filho também, porque eles querem tomar, né, pra si, aquela dor da frustração e do desentendimento e resolver da pior forma possível, né? Então tem que ter esse cuidado, essa atenção e de cultura de paz, né? Sim, porque a gente, em algum momento, pra gente chegar aqui como adultas e entender que eu não posso bater em você e você não pode bater em mim, em algum momento a gente aprendeu. Em alguma fase do nosso desenvolvimento a gente aprendeu. E as crianças também vão aprender. Eles estão no tempo deles de aprender. E vamos falar a verdade, que ninguém que bate está no seu natural. Uma criança não nasce batendo. Um bebezinho não nasce batendo. Ele nasce para aprender coisas prazerosas. Né? Quanto mais prazer, melhor. Então, aquela criança que está batendo, ela não está bem. Sim. Ela não está feliz. Por que eu vou fazer o meu filho também não ficar feliz? Sim. Eu tenho que entender que eu, como responsável, tenho que buscar o responsável da escola e falar, olha, não tá legal, meu filho tá sentindo assim. E aí eu informo o responsável, e o responsável como vínculo daquele momento, porque as crianças, elas agem por vínculo. Elas não têm a emoção e o pensamento combinados ainda, como eu falei. Quem vai ser o pensamento formal da criança nesse momento? O responsável, o adulto. Então, a emoção vai vir. A criança fazer o que ela tiver que fazer na escola, como os casos que tem de agressão, vão acontecer. E aí vai ter a hora do adulto vir e falar, olha, vamos fazer dessa e dessa forma, vai ser melhor assim. Houve um aprendizado ali. Sim. Então, é momento de aprendizado. A escola, bacana, né? Porque o adulto tem essa concepção de, nossa, eu passei por essa situação nada. ruim e aprendi com isso, mas a criança não pode. Não pode acontecer. E acontece o tempo todo, né? É a mesma coisa assim, chega na adolescência, eu acho muito engraçado. Os pais falam assim, eu não quero que minha filha brinque com um menino. Poxa, mas aí ela vai para uma empresa, se o chefe for homem, se o colega de trabalho for homem, ela fala, não posso sentar com você. Como é que funciona? Não, brincar com meninos, meninas, a inclusão de deficientes, isso é tudo muito legal, a gente adulto admira tudo isso. Então, vão aprender as diferenças na escola, assim. A gente tem que tomar muito cuidado, essa questão que você falou, a inclusão. E às vezes a criança, né, que
em questão, ou ela não consegue lidar bem com a raiva ou com a frustração, e aí ela demonstra de uma forma exagerada, né? E assim, as outras famílias acham muito bonita a questão da inclusão, enquanto o coleguinha tá ajudando, é só beijo, abraço, mas existem as duas faces, né? Não é fácil nem para a família, né? Quando você descobre que você é pai e mãe de uma criança atípica, então existe todo um trabalho. Os pais de crianças atípicas estudam, né? Eles aprendem muito para aprender a lidar com a criança. Os professores também. E os amiguinhos também, através da roda de conversa, eles falam, olha, aconteceu isso, mas temos que ajudá-lo, né? Quando ele se sentir assim, ou ele não gosta de barulho, então a gente vai tentar fazer um ambiente que não seja tão barulhento. E as crianças têm muito esse lado de empatia e solidariedade. Sim. Mas a família, às vezes, não. Fala, na hora que a inclusão começa a me dar problema pro meu filho, né? Que eu acho que não está sendo legal pro meu filho, eu já quero uma atitude da escola. A atitude é que todo mundo aprenda a trabalhar, né? Não só seu filho, mas que num ambiente coletivo todo mundo cresça com essa situação. Que eles tenham acesso a possibilidades. Quais foram as possibilidades, as oportunidades nessa situação? Não que a situação seja perfeita, mas que ali, numa situação imperfeita, né, difícil, eles aprendam caminhos. Digamos assim, na diversidade eles aprendam caminhos. Eu vou falar que eu tenho 3 filhas, né? A Milena, a Bianca e a Júlia. Uma árvore começa pequenininha e ela vai subindo, vai brotando ali e chega uma hora ela dá os frutos. A gente não consegue colher os frutos de um bom ser humano antes dele crescer. A gente tem que plantar, a gente tem que regar, a gente tem que cuidar. Hoje eu tenho muito orgulho, eu vejo minhas filhas falando umas coisas, principalmente as que já saíram da adolescência, que você fala, gente, aprendeu comigo lá atrás, eu nem tinha noção. E é uma pena que as mães ainda não chegaram nesse nível da maternidade, porque a maternidade também vai em evolução, para enxergar isso. Mas eu posso falar da minha experiência. Acreditem, os frutos vão nascer se vocês colocarem boas sementinhas, se vocês aguarem, se vocês cuidarem. A natureza faz o trabalho dela. A natureza de amadurecer o cérebro, amadurecer o corpo. Isso com tudo, com sexualidade vai acontecer e eles vão aprender. Os nossos medos são mais medos, porque a gente não sabe se vai conseguir do que realmente se vai acontecer algo, porque a natureza vai fazer. Vão ser seres humanos diferentes da gente, com oportunidades diferentes, com propósitos de vida diferentes, mas vai dar tudo certo. A essência, né? A essência. Vamos tirar esse medo nosso, porque aí a gente tem que conhecer uma parte da maternidade. Um dos pratos é cuidar do medo, da culpa, porque é inerente à maternidade. Então a gente tem que também se olhar e falar, tá bom, eu vou tentar não sentir esse medo. Sim, acho que é muito disso, principalmente na adaptação, quando tá ali no comecinho, na educação infantil, as situações são novas para os pais também, né? Nossa, a primeira mordida, meu Deus do céu, né? Que coisa horrível. Eu falo que a mordida ela choca, porque fica aquele roxo, e ainda tá ali para lembrar durante uma semana, né? Que a criança levou a mordida, né? E aí os pais têm essa dificuldade, e aí tenta explicar pela linha da psicologia, né? A questão da fase oral e tudo mais, que ali no mini maternal isso acontece com muita frequência, mas realmente é a primeira vez que aquela mamãe também tá passando por aquela situação, né? Não gostei, mas é isso, né? A criança não vai lembrar daqui a pouco nem a que mordeu, nem a que foi mordida, no dia seguinte estão brincando juntas novamente, mas realmente são situações novas para as famílias também, né? Sim. Lidar com a mordida, com a criança que chega reclamando aos 4 anos, quando começa, não quero ser sua amiga, não quero brincar com você. Aí a mãe liga na escola, a fulaninha falou que não quer ser amiga dela. Eu falei, já estão brincando ali, né? Tipo, já tá tudo bem, né? Não leve pro seu coração, porque essa questão de eu não ser amiga do adulto e eu não ser amiga da criança é outro peso e outra medida, né? São coisas completamente diferentes. Mas é aquela régua do adulto para resolver as questões das crianças. E muitas vezes, nós, né, que trabalhamos com educação, entendemos isso. E mesmo assim, de vez em quando dá uma derrapada quanto mãe, mas essa questão de entender de que vão acontecer situações legais e não tão legais no cotidiano da escola também, como acontece com qualquer pessoa, mas é essa questão de aprender a lidar, e a criança tá criando instrumentos para isso ainda, né? Ferramentas para isso. Anticorpos, como diziam, né? Antigamente vai para pegar anticorpos. Eu tenho uma amiga que eu gosto muito, a Rosinha Cavalcante, beijo, um dia ela vai vir aqui, ela é de Brasília, uma educadora incrível. E uma vez ela foi fazer um curso para os meus professores, e ela, como coordenadora de uma escola em Brasília, falou que perguntavam para ela, falou, o que aprende na educação infantil? Como que vai ser lá? Primeiro a ralar o joelho, levantar, dar uma lavadinha e continuar, né? A cair, levantar,
a recolher e guardar, brincar e guardar os brinquedos. Tipo, ela falava tudo menos o que o pai estava esperando naquele sentido das competências pedagógicas que ele esperava. Porque a educação infantil é isso também, né? A educação infantil, o ensino fundamental 1, são uma série de vivências que acontecem pela primeira vez, né? E tanto pais quanto crianças estão aprendendo a lidar com isso. E é um aprendizado, né? A educação emocional é um aprendizado. Aprender a lidar com as emoções é um aprendizado. E é na diversidade que a gente aprende também, né? Não só em dias felizes. Sim. E também impossível criar só dias felizes, né? Mesmo na escola, por mais que nem contratando o Papai Noel todos os dias vai rolar, né? Então, aprender a lidar com essas situações mesmo, com essa maturidade aí que você disse que chega também na maternidade, né? Sim. Dizem que a maturidade, a sabedoria plena, chega só depois dos 60 anos, né? Porque a gente vai por fases. Eu não quero ser feliz só quando ela chegar. Então, eu trabalho com a psicologia positiva, e a psicologia positiva, ela fala pra gente olhar o lado bom da vida, o lado leve, o lado alegre, porque o ambiente, ele vai trazer desafios o tempo todo. Se eu estiver focado no lado alegre, e não nos traumas, e não nas doenças, eu consigo plantar cada vez mais sementinhas, né? Eu consigo fazer, olhando pelo lado médico, caminhos neurológicos para alegria, e fica muito mais fácil resolver, muito. E uma das coisas que trazem essa alegria é a gente entender sobre a evolução. Eu não quero chegar na sabedoria para ser feliz, mas eu evoluí de ontem para hoje, eu sou uma mãe melhor. De ontem para hoje eu sou uma professora melhor também. Parece clichê, né? Mas é aproveitar o processo. Exato, a viagem. Exato, curtam o processo. Parece uma frase pronta, mas é bem a realidade, né? Comemorem as pequenas vitórias. Comemorem as pequenas vitórias. Sabe, seu filho... Porque quando o filho é pequenininho, ele dá o primeiro passinho, a gente bate palma. Quando o filho vai para a escola, ele aprende, os números já não tem mais aquele valor. Então, acho que a gente tem que ser mais leve. Sim. Uma ferramenta é trazer leveza, aproveitar o progresso, a constância, né? Então, educação. Quanto tempo a gente usa leveza, né, para enfrentar a vida? Exato. Autocuidado. Autocuidado. E é isso. E constância. Não desiste nunca. A gente educa uma criança do 0 aos 21 anos, no mínimo. No mínimo. Não para, né? Quantas vezes eu tenho que falar? Muita gente me pergunta, as mães, quantas vezes eu tenho que falar a mesma coisa para aprender? Do 0 aos 18 anos, aos 21, quantas vezes forem necessárias. Educar é um processo. Ah, mas eu falei para ele parece que esqueceu. Você não sabe como o cérebro dessa criança funciona. Sim. Né? E aí tem muita mãe que briga, que faz um monte de coisa, aí descobre que é uma criança que tem alguma questão de memória. Então, poxa, você brigou, sendo que depois você vai... E aí vai se sentir culpada. Então, não brigue, vai falando, repete. A gente não tem tempo, muitas vezes, para repetir, mas é necessário. Educar demanda tempo. Você sabe que essa questão hoje em dia das crianças estarem entrando na escola cada vez mais cedo é uma coisa até interessante para essa questão de descobrir se existe algum traço atípico ou se alguma coisa precisa de ajuda de um profissional, né, que está além ali da escola, um psicólogo, um psicopedagogo. E é interessante que as famílias têm procurado ajuda cada vez mais cedo, né? Sim. Antigamente, eu passei por isso, né? São anos para descobrir na fase adulta que eu tinha o TDAH, Sim. né? O TDAH ainda. Então, quanta coisa, né? Eu perdi de documento, de datas, de oportunidades por não saber antes, né? E hoje, graças a Deus, as coisas estão mais próximas, né, das famílias. Parece que as informações estão aí, a terapia está mais acessível, sim, né? Sim. E a gente consegue descobrir antes para não ter essas falhas, mas o importante é se abrir, né? Entender que às vezes pode realmente ter alguma questão e procurar ajuda. Também é uma das coisas que a gente sente muito, que existe aquela frustração inicial de que, nossa, tem alguma coisa que não vai bem, né? Eu não dei atenção, ou aconteceu alguma coisa, por que estamos passando por isso? Mas é se abrir, procurar ajuda e de um profissional, não só da escola. Mas a ideia de ingressar na escola cada vez mais cedo tem ajudado muito essas famílias também. Sim, porque na interação a gente descobre muita coisa, né? Uma criança interagindo com outra. Se eu fico em casa sozinho, isolado, eu não tenho noção do que está acontecendo internamente comigo. Na interação que eu começo a pensar, sentir, e isso fica mais aparente. Quantas crianças começaram na escola agora depois da pandemia e não falavam, né? Já estavam ali com 2 anos e alguma coisa, e a mãe extremamente preocupada. Foi o isolamento. A gente precisa dessa troca, né? Precisa encontrar. A planta precisa do sol, a natureza, ela
nasceu, ela foi criada para ser assim. A falta, né, do contato, da vida social que a escola proporciona. Eu até brinco, tem mães que falam assim, ai, deixa eu ir no passeio, por favor, eu prefiro. Falei, não, você está atrapalhando o momento que é dele, não é seu. Né? Porque fala, ai, mas a criança muda quando está com a mãe, né? Completamente, muitas vezes, porque é diferente. Eu estou com os meus colegas, eu estou com os meus amigos, isso desde do maternado mini, né? Desde o berçário, né? Aquele bebê que está ali convivendo com outras crianças. E isso é um núcleo deles, né? Eles também têm vida social. E a gente acha que não, né? E aí eu falo, não, esse o passeio é o momento deles, é a hora de estar ali realmente com os professores e com os amigos, com os colegas e curtindo aquilo. E com a mãe é completamente diferente. Falei, passeio no final de semana. Mas aqui deixa que a gente vai, porque exatamente, eu acho que é preciso, né? É o meu momento, é a minha vida social. Sim, isso desde pequenininho, sim. né? É importante isso, valorizar. Você estava falando outra coisa que é importante, que é em relação ao que a gente tem hoje, que é diferente do que tinha antigamente. Hoje a gente tem a ciência muito evoluída, né? E a gente tem que tomar posse disso, né? Desses conhecimentos. Hoje a gente tem uma saúde melhor, porque a ciência descobriu várias doenças e a cura das doenças. Hoje a gente tem muita informação sobre conhecimento, sobre emoção, sobre emocional. A gente também tem que tomar posse, entendendo o que é o que eu falei. A mente é o único organismo que funciona no corpo inteiro, né? E eu ia fazer uma brincadeira com você, Anny. Vamos ver se você topa. Olha como a mente é inteligente. Abre a sua mão, faz assim. Pensei, então eu falei pra você abrir, você abriu. Fecha a mão. Você pensou em fechar, né? Sim. Então agora abre. Pensa em fechar, mas não fecha. Fala, fecha a mão. Fala pra sua mão fechar. Fecha. Você viu como você consegue pensar em uma coisa e agir de outra forma? Olha o que a sua mente faz. No mesmo segundo você está dando um comando, mas está pensando outra coisa. Porque eu consigo controlar a minha mente aqui, consigo controlar os impulsos de uma forma separada. A mente é incrível. Então, quando eu me educo, eu começo eu tô com raiva, mas eu consigo não agir. Eu tô com raiva, mas eu consigo não pular no pescoço do... Então, quando eu controlo os meus sentimentos, os meus pensamentos e as escolhas, quando eu tenho essa evolução, eu consigo viver melhor. Sim, você sabe que eu fiz na minha tese, né, apresentação na faculdade, falava muito da gente exigir pequenos adultos miniaturas, né, para educar. A gente espera que eles respondam à vida e que ajam como a gente, né, como se não existisse um processo de aprendizado que vai além do alfabeto, né, eles estão ali para muito mais, né, muito mais que a educação infantil e o ensino fundamental 1 ensinam. Né, e eu acho que essa é a importância de entender que a escola está aí para isso, para aprender. E nas adversidades e nos momentos bons, né? E que a parceria com a família, nesse sentido, é fundamental. De entender que meu filho não está na escola para ser 100% feliz. Ele está na escola para aprender a lidar com as emoções, boas ou ruins, para ser feliz, né? Para ser feliz, um adulto feliz, uma pessoa feliz. Para ter vários aprendizados, né? Exatamente. Não é aprender só o que me faz feliz. Não é isso. A vida não é isso. Então vamos ser realistas e entender que a vida não é isso. Eu tenho uma coisa para pontuar que eu acho muito legal, pra gente entender por que às vezes a gente fala, ai, meu filho tá saindo com os amigos e tá fazendo besteira. Quando a gente fala de duas pessoas que estão no mesmo nível de maturidade, né, da mente, emocional e tudo mais, não tem como uma ensinar a outra. Eu tenho que estar como mãe atenta a esses aprendizados. O vínculo tem que ser com a mãe. Em segundo lugar, com a escola, com os adultos da escola. Então, se eu deixo meu filho na rua o dia inteiro, chega à noite eu não pergunto o que aconteceu, para nomear aquelas ações, como direcionar, filho, você fez isso não é legal, olha, tem essa forma, quem que vai educar um filho? Um amigo que é tão imaturo quanto ele. Não pode, né? A gente tem não que pegar pode. pra si essa então, a gente tem, responsabilidade. exatamente, o vínculo emocional é uma responsabilidade muito séria. Mais do que ter passeios e tal, é falar assim, filha, o que aconteceu? Por que você está triste? Deixa eu te dar uma sugestão. Aí a filha fala, mas não, na sua época era diferente. Tá, filha, mas eu quero falar com você, eu quero entender um pouquinho do seu sentimento. Eu acho que isso é muito importante. É isso, eu agradeço muito, Carla. Acho que vai ter que ter outros a gente conversar mais sobre isso, mas acho que foi muito útil, que a educação emocional, ela é um trabalho da escola, mas é fundamental, né? Ninguém deixa de sentir em casa, então é um trabalho em conjunto. E para essa educação de pais, escola, família, andando todo mundo junto, é perfeito, né? Posso fechar com uma frase? Eu acho que se a gente quer um antídoto, um remédio emocional, se a gente quer uma cura emocional do jeito que o mundo está andando,
Acho que a palavra é amor. Amor é o sentimento que a gente pode construir. Emoção a gente não constrói, é estímulo, mas amor a gente consegue construir. E o amor é o melhor dos sentimentos. Cultivem o amor nas relações de vocês, em todos os lugares. Obrigada. Linda.